E aí eu separei duas entrevistas aqui do Cuca e depois eu quero que vocês analisem. A primeira, que eu vou colocar aqui para o torcedor ouvir, para vocês ouvirem, é justamente após o título do Campeonato Mineiro, em que o Cuca fala que precisava de reforçar o elenco. Vamos ver se vai dar aqui. Isso, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Vou dar um pause aqui e colocar de novo. E aí a gente vai ouvir aqui. Difícil. A Sul-Americana é praticamente uma Libertadores, se você olhar. Eu já falei agora numa pergunta atrás, aí, com uma resposta. Eu acho que quanto mais forte a gente tiver um plantel, maior é a chance de você ganhar. Eu estou muito contente com o que a gente tem, mas a gente pode ainda melhorar. A gente ainda tem ajustes dentro do elenco que a gente pode fazer. E é em busca disso que a gente vai, trabalhando junto com o Siga, que tem ajudado, o Rafael Menin, que é diretamente o responsável pela montagem, também tem confiado muito na gente, né? E a gente ainda pretende ter uma melhora no nosso grupo, uma melhora no nosso plantel, que nos deixa numa condição de ter as conquistas futuras, né? Porque é difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A Sul-Americana é praticamente uma Libertadores, se você olhar os times que estão disputando, Copa do Brasil também. Então, quanto mais fortalecido a gente tiver, maior é a chance da gente ganhar. Essa, então, é a resposta do Cuca depois da final do Campeonato Mineiro. Agora eu vou colocar a parte que ele fala depois do jogo contra o Internacional, a última partida do Galo. Depois de um título conquistado, hein? Um adendo. Exatamente, foi depois do título. Agora, essa semana aí nós a última coletiva do Cuca. Tivemos uma entrevista do nosso chefe, né? Do presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, né? Ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar Era isso que eu queria. O projeto, ele está aqui. E eu vou seguir esse projeto à risca. E eu vou tirar tudo que eu posso desse elenco e mais um pouco. Porque agora a gente sabe que é isso. De repente, você consegue trazer algum jogador, pela saída de algum que possa ter, sem ônus ou com ônus baixo, né? E aí, para isso, aí está o Vitor e o Paulo Brax para buscar isso, né? E agora, nesses dias, isso pode acontecer. Agora, assim, o torcedor ele fica brabo, ele fica chateado, ele fica puto, né, que não contrata. Mas, cara, nós temos um estádio que é a coisa mais linda do mundo. E quando é que a gente pensou que ia ter isso? Eu lembro lá em 11, 12, 13, nós jogava no Horto, né, alugava lá do América para jogar. O Mineirão estava em reforma para a Copa. Pô, hoje é nosso aqui. A gente pode, e com o tempo, ir se acostumando nele, ter grandes vantagens, sabe? Isso é um baita presente que esses caras deram para nós. Então, se ele está tentando fazer essa autossustentabilidade, cabe a nós seguir esse caminho. O torcedor entender que, de repente, esse ano não é um ano de fartura em cima do lado financeiro, mas nós podemos, dentro do campo, fechado com eles como a gente está, buscar grandes coisas ainda no campeonato brasileiro e em alguma Copa, né? Então, a gente tem que também valorizar tudo que a SAF fez pelo Atlético. Não são coisas ruins, não. São coisas boas. E o futuro, você pode passar uma dificuldade esse ano, mas o ano que vem e o consequente, as coisas tendem a melhorar muito. Então, eu estou viajando ou o Cuca deu uma mudada assim no discurso dele? Manda um abraço para o Luiz Carlos. Daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta sua, tá, Luiz? Obrigado pela mensagem. E o Robert está mandando aqui, né? O camarada falou da Guerra Mundial. O Robert mandou, é o Galo bombando. Vai lá, Betinho. Não, eu queria começar nessa aqui, porque o Cuca, ele tem uma inteligência absurda de espacial, né? Porque a gente que acompanha, né? Eu até fui a poucos jogos presenciais esse ano, mas eu acompanhei, viu? Fui para a luta dos bastidores, apurei um monte de coisa e fui também em algumas partidas que foram suficientes para perceber algumas coisas. E o Cuca,
Ele lutou pra caramba para poder contratar, melhorar o time, estava nos bastidores, pé da vida, porque estava faltando peça para contratar. Esse time para ele não era suficiente, algumas peças não satisfaziam o que ele entendia de encaixe de jogo. Então ele gritou de todas as formas, no microfone, na coletiva, ele deu os recados dele de uma forma, como disse o Vinícius, não louca como a do Cudê, mas ele deu os recados que ele tinha que dar. Aí ele chegou num ponto que falou o seguinte, tentei. O que eu podia fazer, eu fiz. Não vai rolar mais. Então, se eu continuar cavucando aqui, eu vou dar uma desgastada com quem manda e quem vai rachar fora sou Joe. Né? Então, nesse momento, ele olha para si, para dentro do vestiário e fala assim, peraí, eu tenho uns caras bons aqui. Me atenderam com o Dudu, me atenderam com os dois aqui. Não foi tudo que eu queria, mas o que eu vou fazer? Vocês estão vendo lá, né? Não vai contratar, não. Se não vai contratar, vocês têm tudo para jogar bola. Vamos aproveitar que não vai contratar, que esse espaço vai ser seu. E aí ele pode, sabendo jogar o jogo como ele sabe, ganhar o vestiário nesse momento, porque já sabe que não vai conseguir. E aí ele ganha o vestiário e também ganha o sossego, dá o sossego para a diretoria e fala com ela, não, eu estou te cobrando que eu queria ganhar e tal, mas eu sei que agora não dá para contratar, porque nosso time tem dificuldades financeiras e tudo mais. Olha que esse tanto de coisa bonita que vocês fizeram para mim. Eu enchi o saco de vocês, mas olha o tanto de coisa bonita que vocês fizeram para mim. Time bom, magra. Mas também ele ganhou, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também dá um recado. Vai ter vaca magra financeira, né? Mas também você não vai poder me exigir os títulos todos que você quer. Então, fica no meio termo. Então, inteligentemente, ele agora, já que não tem... É porque a gente briga aonde tem sentido. Eu não vou discutir com um cara que não pode me oferecer nada. Para que eu vou discutir do Caio Paulista aqui? Eu tenho que discutir sobre o Hulk jogar, sobre o Dudu jogar, sobre quem pode oferecer alguma coisa diferente. Senão a gente gasta pauta e energia à toa. Então, agora não adianta gastar energia. Não vai ter. 2,3 bi, o Rafael quase falou, gente, nós estamos ferrados. O Rafael não teve muito para onde correr, ele teve que falar. Então, o Cuca entendeu a letra e vai seguir o barco e agora vai se aliar. Mas ele tem a prerrogativa de que lá atrás, sim, ele falou, eu precisava de mais peças. Agora, o que ele está fazendo é um ajuste fino, falando assim, cara, nós não vamos poder fazer, então eu vou ter que jogar o jogo do time aqui. E aí você tem que fazer com outro contexto de ver que o Cuca é o cara mais vencedor como treinador do Atlético e que, no Brasil, poucos lugares dão um suporte e estofa para ele ser treinador como o Clube Atlético Mineiro, em função de tudo que passa no ambiente, no histórico Cuca, nesse cenário. Então, assim, é um contexto muito mais amplo do que a gente possa simplesmente pensar que ele mudou de discurso do nada. É porque ele é muito, 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 muito inteligente. Uhum. Ô, Colombo, mas você não acha que ele coloca mais pressão também sobre ele? Porque quando ele estava naquele discurso de que é preciso reforçar para brigar lá em cima, para ser protagonista, e a diretoria não atende, o foco da torcida vai para a diretoria, porque ela sabe que o próprio treinador está pedindo, está carecendo desse reforço para o time evoluir em campo. Quando o Cuca fala assim, não, com esse time a gente dá para brigar, dá para extrair mais desse elenco, você não acha que ele também está colocando uma pressão sobre ele? Eu acho que a pressão mais decisiva para o trabalho do Cuca, Vini, ela com certeza é interna, não é externa. Porque aqui a gente está falando de um cara que tem esse apoio. Então, assim, por causa de uma entrevista ali, antes de o campeonato ser paralisado, que ninguém vai dar tanta devida importância ou tanto peso para essa entrevista, dado o contexto, o Cuca sabe, como disse o Betinho, é muito inteligente, sabe articular isso a favor dele. Então, assim, não vejo sinceramente como uma declaração que traga muita pressão para ele, porque o Cuca é muito ambientado nisso, sabe? E estou muito, muito de acordo com o Betinho, e eu responderia para você sobre toda essa história do Cuca e do alinhamento do discurso em 3 tópicos. Eu acho que o primeiro deles, sem dúvida alguma, houve um alinhamento ali. Houve um alinhamento, porque é como se fosse uma contrapartida.
Ô Cuca, então para de cobrar publicamente que você quer reforço e deixar nas entrelinhas. Não, beleza, Rafael, beleza, Rubens, mas para de falar também que esse é o melhor elenco da história. Com certeza houve um alinhamento de discurso nesse sentido. Porque são pessoas, enfim, de estratégia, são pessoas inteligentes, bem articuladas. O segundo tópico é que o Cuca, claramente, ele mudou o seu discurso. A diferença do Cuca para nós que aqui estamos é que ele é funcionário do Atlético. Nós não somos. Mas ele sabe claramente identificar as carências, ele sabe que o time do Atlético, como disseram, disse o Seabra, disse o Betinho, tem um time, mas não tem um elenco. E tem o terceiro fator que é muito importante. Nós somos aqui jornalistas, analistas da situação como um todo. A gente não está julgando se deveria ter respondido X, Y, assim ou assado, mas é muito importante isso que o Betinho falou, onde o Cuca se encaixa hoje. Se não é no Atlético Mineiro, o galo da identificação absurda, é no Atlético Paranaense, lá de onde o cara nasceu, onde o cara tem uma história. É um clube que institucionalmente, pelo cara que gere o clube, até paga para ver, para contratar esse tipo de personagem. No Corinthians, Vini, o cara foi expulso. O cara foi expulso do clube. É mais fácil, claro, ele chegar para a mídia e dizer que ele quis sair ou dizer que ele entrou em comum acordo com a diretoria. Mas, a bem da verdade, ele foi expulso do Corinthians. Então é também sobre onde o Cuca é aceito para trabalhar. Por isso também que ele elogia o projeto do Atlético. Se o Cuca tivesse em outra fase ou não passasse por tudo que passou, talvez esse projeto tivesse muitos asteriscos. Porque foram prometidas coisas claramente que não foram cumpridas. Este não é um projeto que dá respaldo neste momento. Então tem esses três fatores fundamentais. Houve um alinhamento de discurso, a diferença é que o Cuca é funcionário do Atlético, mas ele sabe das carências, e principalmente é uma questão de onde o Cuca também é aceito. É basicamente assim, Vini, deixa eu abaixar minha bola, porque não é todo mundo que está me querendo lá no mercado. É mais ou menos por aí. O Wesley está dizendo aqui, né? Que todo mundo sabe que o Galo precisa de reforços e quais as posições. O Cuca deixou claro que ele tentou. Realmente, né? Caso até com o que o Betinho falou. O Alisson Kennedy está participando aqui conosco, está dizendo que o Cuca tem que colocar o Veneno e o Matheus e Zep para jogar. Vamos com calma, né? Tipo, o Veneno tá para fazer 16 anos agora. Ele tá no projeto ainda para assinar o primeiro contrato profissional, vai assinar daqui a pouco. Mas, Seabra, eu gostaria de te ouvir também sobre essa mudança aí no discurso do Cuca, o que você entendeu sobre isso. Ô, Vini, até a gente falava sobre isso no Tempo Esporte outro dia, né? E o Lélio até falou realmente que acho que o Cuca tentou dar uma apaziguada, colocar panos quentes e tal, depois daquela entrevista do Rafael Menin. E aí eu falei mais ou menos isso que o Betinho falou. Isso para mim foi uma... o Cuca, seguinte, eu vou dar uma coletiva aqui, a situação financeira não é boa, então para de falar de reforço, porque senão a torcida vai vir para cima da gente. E aí é óbvio que ali dentro tem uma conversa. É óbvio que o Cuca não mudou de opinião da cabeça dele, chegou lá e falou qualquer coisa. Claro que eles conversam diariamente. O Cuca com a SAF, eles vai contratar? Como é que vai ser? Então, essa entrevista do Cuca é até mais preocupante do que a do Rafael Menin, porque a gente já começa a perceber que a janela do Atlético, assim, o Rafael Menin falou, vai contratar mais jogador aqui e ali, não esperem... Essa do Cuca aí já foi, assim, você já vê que o time é esse aí. Se contratar, vai contratar 2, 3 jogadores, mais ou menos, para compor elenco e tal, e assim vai, até o final do ano. Então, é óbvio que teve um alinhamento aí, óbvio que a SAF, o Rafael Menin, o Rubens Menin, quem quer que seja, conversou isso com o Cuca, ele não mudou de rota da cabeça dele, eu não sei nem se ele faria isso, né, da cabeça dele. Ele sabe das carências do elenco. Ele falou 500 vezes, é porque ele sabe da carência do elenco. O elenco do Atlético não mudou da água pro vinho do dia para a noite. Então ele está cansado de saber o que ele tem de carência. Ele não vai ficar falando isso porque não vai chegar, porque não vai resolver. Então, olha, eu vou falar aqui para vocês, olha, é isso aí que nós temos, vamos lá, tá tudo certo. E aí eu concordo com o Betinho disse, ele ganhou o vestiário, porque a partir daí falou, vamos parar de falar de contratação e vamos nós aqui. Os caras não vão contratar, vamos com o que tem. E vai assim até o final do ano. Agora, o que tem, para mim, não dá conta dessas 3 competições aí não, porque basta olhar para o banco, né? Ele olha para o banco e vê o que ele tem. Vou mudar a cara do time. Não vai mudar a cara do time. Você falou de ganhar o vestiário, eu lembrei da entrevista do Cudê, né? O cara foi super sincero, é até demais. Poxa, eu pedi o lateral Gilberto, vocês não trouxeram o Saravia. Pedi o zagueiro Talva e o Maurício Lemos.
Isso que é ganhar o vestiário, né? Só que não. Ali já tava chutando bosta. Meteu louco, né? Mas assim, você acho que essa última fala foi importante, porque beleza, não vai contratar, torcedor pode abaixar a expectativa em relação ao investimento. Agora, abaixa a expectativa também em relação à projeção de conquistas, porque com esse elenco, eu acho que o Atlético ele é candidato mesmo somente a Sul-Americano. Copa do Brasil pode avançar? Pode, assim, é um torneio de mata-mata, mas o Atlético hoje ele não está entre os favoritos da Copa do Brasil. E depois do jogo contra o Internacional, como é que o torcedor ele é passional, né? Ele é do momento. Depois do jogo da vitória lá, Betinho, estava no estádio, estava fazendo ali a reportagem atrás dos gols, tá atrás de um dos gols, e a torcida começou a cantar, vamos Galo ganhar o Brasileiro. A torcida empolgou. Então, assim, a torcida, lógico, a torcida tá no papel dela, mas com esse elenco, com o calendário que vai ser super apertado, não dá, gente. Não dá para ganhar, não dá para disputar as três. Você tá falando de torcida passional, lembra o jogo contra o Fluminense. O Atlético foi do time sem vergonha até o time da virada do amor em questão de minutos.